Mas quando se fala em nova ordem mundial, que tem até na nota de dólar Ali. e tudo mais, de onde vem esse termo nova ordem mundial? Então- É esse planejamento dos Found Fathers A primeira vez que essa ideia foi citada, essa ideia vem de um texto que é uma transcrição de uma profecia da Sibila de Cuma. Não sei se a galera já ouviu falar nisso. Não. A Sibila de Cuma foi era uma das maiores profetisas, né, que a gente pode chamar assim, do mundo antigo. E ela ficava lá no templo de Apolo, lá no oráculo de Delfos, né? Sei. Então, lá na Grécia tem uma cidade chamada Delfos, e aí lá tem o templo de Apolo, e no templo de Apolo você tinha as profecias do oráculo de Delfos, eles chamavam isso do umbigo do mundo. E vários imperadores e reis do mundo todo iam lá para ouvir o que o oráculo tinha para dizer. E aí, um desses oráculos da Sibila de Cuma, ela falava que quando chegasse a hora certa e se alinhassem todos os astros e os planos, seria instaurada uma novus ordem seclorum, né? Isso foi traduzido para latim, né? Então, ali surge essa primeira expressão da ideia de uma nova ordem mundial. Vem de uma profecia. E essa nova ordem mundial é uma república, um sistema global desse rei filósofo aí que muitas sociedades secretas tentam fazer vir à tona, achando que isso aí vai ser um bem para a humanidade, vai acabar com todas as tiranias e tal. E tem a ver com aquela ideia, né, que eles simbolizam o Capricórnio, que é o bode, e a resistência, resistir à tirania, derrubar os tiranos, entendeu? Então tem a ver um pouco com isso. Acho que isso é o oráculo de Delfos, né, o templo de Apolo. O Apolo tem muito a ver também com a estrela Sírius, né? Porque o Apolo, ele, ao mesmo tempo que ele é o deus da luz do conhecimento, ele traz o sol à tona, né? Mas ele também é o deus da morte súbita, da guerra, a palavra polêmica tem uma relação com Apolo. E na Bíblia, a gente tem no livro do Apocalipse um cometa chamado Absinto que cai na terra, perfura o poço do abismo. Absinto, o nome da bebida. Da bebida. E aí, em inglês o nome é estranhão, né? Wormwood, né? Parece que é verme de madeira, né? Wormwood. Eu demorei muitos... Eu vi os caras pregando em inglês, aí o cara falava da Wormwood Prophecy. Eu falei, o que é o Wormwood, maluco? Que parada é? Eu fui ver, pô, isso é absinto. Nada a ver absinto com Wormwood, né? É igual umbigo, né? Belly bottom. Você fala, pô, belly bottom, mas tá mais na cara o que é, né? Então esse cometa cai, perfura o poço do abismo, aí libera o príncipe do abismo, que em hebraico é conhecido como Abaddon, mas em grego é conhecido como Apolion. Vem de Apolo, que é a destruição, o destruidor. Então o deus Apolo, ele tem essa mesma dicotomia da estrela Sírius, que é igual o deus Apófis do Egito, que é o deus do cão, né? Que ele, ao mesmo tempo que ele é o deus da... Cabeça de cão. Ele é, ao mesmo tempo que ele controla o acesso ao inferno, ao mundo dos mortos, assim como o Cérbero, né? Aquele cão de 3 cabeças. E ele, além de controlar o acesso ao mundo dos mortos, ele também controla os segredos ocultos. Então ele é um símbolo muito importante do esoterismo, da sociedade secreta, né? Esoterismo com S, né? Nesse sentido, daquele conhecimento fechado. Mas aí o que acontece? Enquanto o cristianismo era hegemônico, eles escondiam esse segredo. Agora eles estão abrindo esse segredo. Isso acontece, por exemplo, tem uma história que um autor chamado William Schnoebelen, que ele foi maçom também, ele conta que ele estava nos Estados Unidos e tal, e ele estava iniciando lá no ocultismo, e tinha uma livraria lá de livros ocultistas. Antigamente era muito comum isso, né? Você ter uma livraria esotérica, né? Que era só de livro esotérico. Hoje tá... Até as livrarias estão acabando, né? O cara compra tudo online, né? Só uma sessão, às vezes, né? Isso é meio triste, né? E aí na livraria esotérica ele assistiu uma palestra de um cara que falou que era descendente dos druidas, que era um sumo sacerdote druida. Que a família dele saiu da Inglaterra na época da colonização, foi morar nos Estados Unidos, e eles eram druidas escondidos eles praticavam o druidismo na fazenda dele no topo da montanha, lá quietinho. Publicamente eles se passavam como cristãos, né? Pra não morrer, né? Aí o que aconteceu? Perguntaram pra ele, poxa, mas você tá revelando esses segredos ocultos aí? Pode revelar? Ele falou, então, nós começamos a receber orientações dos nossos espíritos guias, que agora chegou a hora de tornar o esotérico com S, esotérico com X. Está na hora de abrir para preparar a consciência das pessoas para a chegada por retorno do Horus aí para essa ordem mundial nova.
Pra preparar. E tem papo dos hippies, da era de aquário, a era É isso aí. Também tem a ver. Entendeu? Isso é interessante pra caramba. Tem a ver com Crowley. Anos 60, é isso? Anos 60. Falar sobre isso? Sim, anos 60. Flower Power e... Então, se você olha, um dos lemas mais importantes do movimento hippie é o quê? Sexo, drogas e rock and roll. Isso. É Crowley Faça 100%. Faça o que tu Quatro quiseres. que queres, essa é a lei. O próprio Raul Seixas, né, falava isso. Falava da sociedade alternativa, né? Então, Viva. vamos falar sobre isso. Legal, isso é Então, legal pra caramba. Como que começa a surgir esse papo de liberdade sexual, Sim. drogas e tal? Então, o Crowley, quando ele foi pro Egito, na lua de mel, e a esposa Estamos começou falando de que época isso? Cara, isso aí acho que é 1800 ainda. Porra! Finalzinho, deve ser 1890 e tal, é final do século XIX. Coloca lá Se vocês quiserem foto do rapaz. conferir aí, dá até ver a data também. Também vê a data. Isso do é Crowley. facinho de achar, né? Bota lua de mel, Crowley, Egito, você vê a data. O que acontece? Ele recebe, imagina, o cara tá com a noiva ali, com a esposa, e ela incorpora uma entidade e começa a falar: você foi escolhido para ser o apóstolo da nova era. Os deuses do Egito te escolheram para você pregar essa mensagem. Aí o cara, poxa, é uma responsabilidade, né? E a entidade que a esposa canalizou era um arauto de Horus, um representante de Horus. E aí ela fala para ele: ó, senta aí e anota tudo que eu vou te falar. Ele anota o livro da lei dele, que tem o Telemann, que faça o que você quiser, essa é a lei. Esse é o cara? É um dos visuais do Crowley, né? Ele tem várias fases, várias imagens. Eu vi uma mais velha dele. Você vê que essa ele tá com um negócio ali meio egípcio, né? Parece Egípcio. um faraó. Então o Crowley, que vem de uma família evangélica, né? Ah, é? Só que era uma família evangélica muito radical, né? Muito, não pode fazer nada, né? Só que é uma família evangélica e ficou rica vendendo bebida, pô. O quê? Eles tinham uma... Porra, aí? Ele destilava bebida, pô. É um negócio... Total. Se eu fosse... A mãe falava, se fosse hoje, não pode jogar esses videogames aí de GTA, não. Ele fala, pô, mas você vende bebida, pô. Você quer o quê? Então você já tinha uma brecha, né? Acho que a família... Total. E o moleque era meio... O Aleister Crowley, criança, ele era meio atacadinho. Aí a mãe falava: você é uma besta, você é a besta, você é a besta. Aí ficou tudo besta. Ele falou: pô, sou a besta do Apocalipse, então. Entrou na cabeça ele se dele. apresentava como uma besta 666. Era o Tomegatherion, que é em grego, que é a grande besta. Então, o que acontece com esse cara? O cara era um gênio. Dizem que ele sabia de cabeça a Bíblia inteira, recitava a Bíblia inteira. Ele foi estudar literatura em Oxford, ele era alpinista também, ele era poeta, ele tinha uma série de facetas, né? E aí esse cara começa a se envolver com uma sociedade chamada Golden Dawn. Ali na Golden Dawn ele conhece esse esoterismo e tal, né? O misticismo. E aí ele mergulha profundo nesses conhecimentos, tentando entender os símbolos secretos. E aí ele se envolve com a OTO, que é a Ordo Templi Orientis. A Ordo Templi Orientis vai levar muitas interpretações do obelisco, da pirâmide, para essa questão mais sexual, e aí vai ter muitos rituais assim de magia sexual e tal, e obviamente isso atraía muito mesmo, né? O cara, pô, é mais divertido que ficar contando historinha com um monte de velho na maçonaria. O cara, acho que eu vou passar para essa outra aí. Essa ordem começa na Alemanha, e aí depois ele assume o controle dessa ordem, e aí ele começa a ter vários insights e sentir que ele é um emissário do Horus, do retorno do Horus. E aí ele é uma encarnação. Ele é o evangelista dessa nova era, que é a nova ordem também. Então ele começa a tentar criar uma cultura esotérica, superando a cultura cristã. E ele, muito sabiamente, né, provavelmente orientado pelos espíritos guia dele que dava as dicas, né, ele começou a atrair a atenção de formadores de opinião dentro da música, dentro da literatura. Só que o Crowley, ele conseguiu um seguidor chamado William Burroughs. E William Burroughs, ele foi um dos precursores do movimento que antecedeu o movimento hippie, que foi o movimento beatnik, os beats, né? Então ele já era um Crowleyano influenciando a cultura. William Burroughs. E aí, a partir do William Burroughs, e aí começa aquelas ideias do The Doors, com The Doors inspirado no livro As Portas da Percepção. De experimentar droga para, né, abrir a consciência, ter contato com Começa com os beatniks, então. Os beatniks, começa assim. O William Burroughs, ele tem umas cenas assim que eles estavam doidaço, ele entrou numa que ele era o Guilherme Tell.
Aí ele botou uma maçã na cabeça do cara, foi dar uma flechada que matou o cara. Deu uma zebra do caramba. Ih, não sou. Pô, acho que a mira não tava boa hoje, não. Bateu um vento na hora. Então, assim, começou esse negócio de sexo, drogas e rock and roll. Então, o The Doors é mais beatnik do que hip. Entendi. Tanto que o Jim Morrison... Jim Morrison, acho que ele morreu em 68, 69. Quando o movimento hippie tava bombando, ele já tava meio que morrendo ali. Então ele é um cara precursor, né? E o Jim Morrison tinha muito aquele negócio do xamanismo, né? Da questão indígena, né? Os cultos ali dos nativos americanos e tal. Então o Crowley, ele consegue... fazer uma propaganda muito bem feita dessa doutrina, do Telema. Telema, que é o amor é a lei, faça o que você quiser, essa é a lei. E isso fica impregnado no cinema, com o Mágico de Oz. O Mágico de Oz é totalmente crowleyano. Mágico de Oz? Pô. Por quê? Porque Oz é uma gíria pra Austrália, né? Que o australiano, ele não fala Austrália, ele fala Oz. Austrália. Então, os caras falam oeste da Austrália, West Oz. Oz. Os caras acham que é Austrália, mas não é. Oz é um conceito crowleyano, que ele tem o Liber Oz, o livro de Oz, que é uma entidade, porque Oz significa força em hebraico, né? E até a coluna na maçonaria, né? Eles têm as duas colunas na entrada, que é a coluna de Jaquim e Boaz, que são as duas colunas que tem na Bíblia, isso. No Templo de Salomão, Deus falou, construa duas colunas na entrada, uma vai ser chamada Jaquim e a outra Boaz. Boaz Boaz em hebraico e B-Oz é a mesma coisa, né? Na verdade, em hebraico está escrito B-Oz. B é no e Oz é força. E Jaquim é nele está. Então, as duas colunas Jaquim e Boaz significa nele está a força. Sim. Então, o conceito de Oz é um conceito crowleyano. No Mágico de Oz, quando você olha a simbologia do Homem de Lata, o leão... Tem as bruxas, né? Tem as bruxas. A bruxa do bem, bruxa do mal. A menina é levada da acho que é Dorothy, né? A Dorothy, sim, com o cachorro para um outro mundo. Sim. Nesse outro mundo tem um cara que domina, sim, que é mau ou não? Eu acho que é apresentado como mal ali, pelo menos no início ali do filme. Aí tem uma bruxa boa, a bruxa do leste, a bruxa ruim, tem o Homem de Lata, que quer um coração. Sim. O leão que é medroso. E isso. Agora o de palha. Olha lá, e o Homem de Palha, que quer o cérebro. Sim. Qual que é eu acho que é isso, né? Então, mas qual seria a ideia? Então, ela representaria o que? Essa busca de conhecimento, essa busca de entender o segredo, né? Entender quem domina, quem que tá por trás. E quando chegar lá... É como se fosse uma alquimia. É uma ascensão, como se fosse a jornada do herói. Sei. É uma ascensão alquímica que tem dentro dos ritos iniciáticos, né? A Dorothy tá fazendo isso, tanto que ela descobre o que tá por trás da cortina. E ela descobre ali quem tá... a manivela que tá tocando, né? E aí você vai descobrir que é a luz sem fim, que, né, pro Crowley é o Lúcifer que vai trazer o Horus à tona, né? O Lúcifer é essa consciência luciférica, né? Que vai trazer o esclarecimento, né? Como se fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Crowley, ele começa a doutrina crowleyana telêmica, ele como um bom apóstolo dos emissários de Horus, ele conseguiu divulgar isso tudo de forma subliminar. E nas músicas, pop, né, cara? Que é a mó... Porque uma coisa é o Crowley chegar no meio de uma praça lá no Hyde Park, lá na Inglaterra, e falar, o seguinte, agora é telema, tá? Lá. Aí o cara fala, meu irmão, você é palhaçada. Agora, você vê um filme, tu escuta uma música, daqui a pouco você introjetou aquilo, porque quando você escuta um discurso religioso, seu espírito crítico tá aguçado. Você fala, não quero, não aceito. Mas quando você vê um filme, você tá com a sua resistência baixa, você tá com a guarda baixa. Aí as mensagens vão se impregnando. Aí você vê aquele... A capa do disco dos Beatles. Dos Beatles lá, do Sgt. Pepper's, tem a foto dele ali. Né? Acho que o mais crowleyano ali era o John Lennon. A Yoko Ono também era bem esotérica, né? Então o John Lennon traz o Crowley pra Nos Rolling Stones você tem aquele álbum Goat's Head Soup,
que é sopa de cabeça de bode, acho que deve ter essa capa aí também. E ali você tem Sympathy for the Devil, né? Pleased to meet you, né? Hope you guess my name. Então ali tem um pacto com o diabo ali na parada, uma influência crowleyana forte. David Bowie também. Bowie sempre na fase inicial ele botava assim a árvore da vida, da Cabala, que é muito importante para o Crowley e para Sociedades Secretas também, porque vai ter toda essa estratégia da ascensão alquímica ali, como o cara cresce, né? Então, você vê até uma Ariana Grande da vida, né? Tem um dos primeiros clipes da Ariana Grande que bombaram. Tem um cara assim, um sacerdote com uma roupa meio judaica, com aquele peitoril judaico. Sim. E ela tá dentro de uma nave espacial e não conseguem ligar a nave. Aí ela pega uma árvore da vida, assim, da Cabala, encaixa na nave, a nave liga e... É tipo assim, ó, com isso aqui tu decola, hein? Entendeu? A chave. É a chave pra ligar o motor do sucesso. Então, o Crowley, ele... Ah, lá. Ali, ó, tá? é o careca lá na ponta esquerda ali, ó. O segundo da esquerda pra direita lá em cima. O barbudo e depois tem o barbudo eu não lembro quem é, não. Tá. Não sei se é o Bakunin, que é o anarquista, né? Mas você tem ali, ó, o Aleister Crowley é esse careca ali. Entendeu? Você tem o Edgar Allan Poe, que tem uma história... O Edgar Allan Poe tá no meio certinho ali, o bigodinho. Tá vendo? O bigodinho, o cabelinho meio puladinho, é o Edgar Allan Poe. Lá em cima, é verdade. Do outro lado você tem um Bob Dylan, que tem uma história sinistraça. Por quê? Não sei. Pô, o Bob Dylan deu uma entrevista, acho que em 2013. Ele não gosta da entrevista, mas ele teve que dar porque ele escreveu um livro e a editora obrigou ele a dar entrevista para divulgar o livro. Ele deu uma entrevista pro 60 Minutes, eu não lembro o nome do entrevistador, e o cara fala assim... Pô, você tá rico pra caramba, por que você ainda faz show? Aí ele fala, é meu compromisso, né? Isso aí você acha no YouTube fácil. Aí ele fala, compromisso com quem? Ele, com um cara lá, né? Com um chefe. Ele, que chefe? O cara que manda no mundo. Aí ele fala, em qual mundo? Ele fala, nesse mundo e no mundo que a gente não consegue ver. Aí ele fala, mas quem é esse cara? Ele fala, pô, o diabo, pô. Ele manda na lata, assim. Manda, o diabo. Mas não tá em tom de brincadeira. Não, o cara não brinca, né? Se você conhece ele, você sabe que ele não é um cara de brincadeira, não é fora da personalidade dele. Aí você vê... Nessa época vem muito papo, né? De pacto com o demônio. Pacto. A história dele lembra um pouco aquela história lá A Encruzilhada, né? Que é do Robert... Esqueci o sobrenome, mas Robert Johnson, né, que é o Ralph Macchio, parece até o Steve Vai ali, que é o meu garoto do diabo, né, que vai o duelo de guitarra ali com o Ralph Macchio. Então, a história do Bob Dylan é meio assim, porque é um cara do interior dos Estados Unidos, o nome dele é Robert Zimmerman, né, ele tirou o Zimmerman, deixou o Dylan, talvez para tem muito antissemitismo nos Estados Unidos, né, para não dar na cara que é judeu ali, né, para ficar mais tranquilo, ainda mais indo para Nova York, cidade grande, né? Então, o jovem na cidade grande tem que tomar cuidado com tudo, né? E aí, dizem que ele era um cara assim que não tinha talento, sei o quê. Aí ele foi para Nova York, voltou monstro da composição, gênio. E aí os caras, nessa mesma entrevista, o cara fala, por que você não compõe mais, assim, aqueles grandes sucessos? Ele falou, não consigo mais. Ele falou, não consegue por quê? Ele falou que não era eu, não. Não era eu, não. Era outra coisa que... Uma ajuda. Ele tinha ajuda. Aí até certo ponto. Porque cumpriu o combinado ali, né? Então acho que o combinado era, vou te ajudar até aqui, daqui pra frente. Tu continua fazendo show pra divulgar a nossa mensagem. O espírito guia lá. Mas também não precisa fazer mais música nova, não, que não precisa. Você já tá podre de rico aí. Então aí eu não posso parar, por quê? Por causa dos meus compromissos. Compromisso com quem? Com o comandante. Com que comandante? O desse mundo e do que a gente não vê. Que é esse cara? Ele fala, o diabo lá, pô. Ele manda essa. Mas o Crowley tava metido em muitas coisas, até do Abraham Lincoln, foi ele que fez o rito. Fez o rito. Aí, ele fez vários ritos que deu zebra, né? Que deram zebra, né? O que, por exemplo? O rito no Lago Ness, pô. O que ele tentou fazer? Ele não comprou aquela mansão lá do Lago Ness, fez um rito de abertura de portal brabérrimo. Aí abriu o portal, liberou as entidades. Não mandou de volta. Aí o bicho ficou solto ali. Dizem que o monstro no Lago Ness é a entidade que ele invocou, que fica ali atormentando a galera na região. Aí o Jimmy Page, do Led Zeppelin, que é 100% crowleyano também, explícito. Comprou. Você tem até os símbolos da telema nos álbuns do Led Zeppelin. Comprou a mansão.
ali no Lago Ness, mas falou que teve que vender, que tinha uma vibe muito estranha ali. Depois que ele comprou essa mansão, várias tragédias aconteceram na vida dele e do Robert Plant. Robert Plant perdeu o filho com uma doença inexplicável. Até hoje ninguém sabe o que o filho dele teve. Então, assim, é uma história estranhíssima, né? E ele dizia que... como é que... Tem umas entrevistas que ele fala, pô, como é que você fez pra compor Stairway to Heaven? Stairway to Heaven tem tudo a ver com as escadas de Jacó dentro do esoterismo, né? Qual que é? No esoterismo, na árvore da vida, tem 2 colunas, né? Tem o pilar da mãe, do pai e tal. Uma das colunas eles chamam de... O que é? Então, cada símbolo desse é símbolo de um dos membros da banda. Do Led Zeppelin? Você tem o Jimmy Page, você tem o John Paul Jones, o Robert Plant e o John Bonham. John Bonham morreu, né? Acho que é... Alcoolismo? Alcoolismo, de álcool. E o que significa cada símbolo? Eu não sei interpretar esses símbolos, não. Essa eu vou ficar devendo. Tá. Mas eu já estudei isso, mas não me lembro. Mas é como se fosse um sigilo. um sigilo... Você manja, você sabe que é Claro, sigilo, claro. né? Então, pra quem não sabe o que é sigilo é o seguinte. Sigilo não é... É segredo também, mas não... Não nesse sentido. Não nesse sentido. Chama de sigilação, né? Ou forma pensamento. É uma magia que você faz um desenho e esse desenho ele cria uma consciência e essa consciência adquire como se fosse uma vida própria e cumpre a missão para a qual foi dado, né? Isso no ocultismo principalmente na magia do caos. A magia do caos é uma magia mais moderna, mais simples de fazer, né? O Alan Moore, vários autores ali, Sim, que são telêmicos também, né? Total. Tudo